é importante ressaltar a estratégia da SAP, cada vez mais voltada para aplicativos na SAP Store. Muito obrigado pela Inticom por estar aqui fazendo essa parceria, apresentando as soluções e abrindo esse mercado. E o palco é com vocês. Acho que hoje é mais conteúdo do que falar de estratégia e qualquer outra coisa. A gente conseguir entender mais como as soluções da Inticom conseguem ajudar os nossos clientes. Bom dia, gente. Chamo João Marcelo, estou aqui junto com o nosso diretor de produtos, que é o Thiago Tatagiba, e nós vamos explorar hoje um pouco como a digitalização da gestão de pessoas para indústrias complexas pode otimizar esses processos de gestão de equipes remotas, sendo próprios ou terceirizados, né? E aí, falando de uma forma geral, os números da Inticom, né? A Inticom foi a primeira empresa a ser certificada Industry Cloud na América Latina, né? Para a área de People Management, né? Nós temos 55% do market share dos marítimos no Brasil. Temos um histórico de redução de custos de RH através da adoção do BlueOpEx nas empresas de aproximadamente 30%, né? A nossa solução é uma solução comercializada como software, como serviço, e ela visa a otimização de custos e eficiência na gestão de pessoas, né? A preocupação que existe quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem sido endereçada internamente a partir de inúmeros processos e procedimentos, e a gente também tem trabalhado para a certificação nas ISOs 27001 e 27701. Como nós falamos, né, por sermos Industry Cloud, nossa solução está disponível na SAP Store. Quem desejar acessar a solução, basta ler o QR Code que se encontra aqui no canto esquerdo da tela, né? A solução já gerencia no Brasil algo em torno de 15 mil profissionais e gerencia mais de 160 locais, ou seja, embarcações, locais físicos, nós já gerenciamos. Estamos num processo de internacionalização muito forte. Já temos um escritório em Lisboa e em processo de abertura do escritório de Houston, e temos mais de 30 empresas sendo atendidas pela solução, dentre as principais que estão em tela aqui. E eu acho que é muito importante a gente começar, né, ressaltando nossos casos de sucesso, né? Na Wilson Sons, que é a primeira empresa de transporte e logística no Brasil, a adoção da solução permitiu uma redução de 30% dos seus custos de pessoas para a área de embarcados, né? Houve uma melhoria de desempenho muito significativa. E na Cargill, né, que é uma top 2 de empresas de alimentos global, né, a adoção da solução aqui no Brasil reduziu 70% do tempo de planejamento das equipes que trabalham de formas remotas, em turnos e em escalas. E eu acho que é importante, né, a gente ressaltar o que os clientes falaram sobre isso, né? A Márcia Valéria, que é do RH, gerente de tripulação da Wilson Sons, ela falou que costumava dormir com suas planilhas, né? E depois do BlueOpEx isso não é mais necessário, né? Porque o BlueOpEx trabalha no planejamento de todos os turnos automaticamente e garante a conformidade da tripulação. E isso reduziu, né, teve uma redução de 100% de redução de dias parados nas embarcações, ou seja, ela tinha um histórico de algumas paragens de embarcações, e com a adoção do BlueOpEx isso deixou de acontecer. No caso da Cargill, né, a declaração do cliente foi que depois do BlueOpEx, a profissional conseguiu se concentrar mais em outras áreas, conseguindo fazer planejamentos de longo prazo e permitindo que a solução notificasse a tripulação por meio de mensagens para garantir a conformidade, né? E isso fez com que, hoje em dia, né, a Cargill tenha 90% da comunicação com as suas tripulações de forma automatizada pelo BlueOpEx. O esforço que existia em envios de e-mail, em ligações telefônicas, foi extremamente reduzido, né? Mas, assim, apresentar só os casos de sucesso não, vamos dizer, não é o caminho que a gente quer. A gente quer promover aqui algumas trocas com vocês, né? E a gente começa aqui fazendo uma pergunta. Eu peço que vocês leiam esse QR Code
ou entrem na solução Menti, e usem o código que se encontra aqui no lado esquerdo, e respondam a pergunta que vai aparecer. Ou seja, na gestão das operações realizadas em escala, qual aspecto pode ser melhorado? Vamos ver aqui, a solução vai carregar aqui a resposta de vocês. Respondam 10 para aquilo que vocês consideram que é a resposta válida, né? E 0 ou 5 para as respostas de menor relevância, né? Vamos ver, assim, aqui, estou aguardando a atualização para ver o que vocês consideram mais relevante. Ó, nós já tivemos algumas respostas aqui, eu acho que a resposta aqui de maior relevância, né, foi a facilidade de planejamento. E aí diante dessas respostas aqui, eu quero trazer o Tiago para o diálogo, né, e perguntar para ele, Tiago, diante dessas respostas, o que você pode nos falar sobre a gestão das operações realizadas em escala? Como é que a gente pode ajudar os clientes a conduzir esse processo? Bom dia, João. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela introdução. Com relação a essa gestão de operação, né, que são realizadas em escalas, o pessoal pontuou que a facilidade de planejamento ele é um aspecto que apresenta aí o maior potencial de ser melhorado, e a precisão da validação ali dos certificados exigidos profissionais também, né, em primeiro e segundo lugar. Aí, se você puder passar um pouquinho o slide, eu acho que ilustra bem o formato ali do Globex. Então, a solução que a gente traz para o mercado para endereçar esses pontos é a nossa solução que se chama Globex, né? Essa tela que está aparecendo no slide é a nossa ferramenta de planejamento. Então, a gente traz numa solução em nuvem uma funcionalidade que se assemelha muito a planilhas que são utilizadas no planejamento das escalas quando as empresas não utilizam uma solução específica para isso. E a ideia é que, através dessa funcionalidade, os usuários possam planejar melhor os colaboradores para suas escalas. E planejando melhor, a gente entende que por A mais B você tem um ganho de produtividade, né? Então, você tem mais previsibilidade, você consegue ali antecipar problemas, você consegue ter um melhor controle do seu efetivo, você tem menos colaboradores realizando dias extras, menos colaboradores com períodos ociosos. Então, a equipe de campo, você consegue ter uma melhoria significativa na produtividade, porque você é uma solução desenhada para isso, uma solução em nuvem muito voltada para aspectos ali de usabilidade. Então, permite que em poucos cliques você consiga planejar um colaborador ou uma equipe de colaboradores por 6 meses, 3 meses, 1 ano. E aí, em último caso, pontuando ali a questão do aumento da produtividade. A solução ainda recomenda os colaboradores que estão mais indicados para determinadas posições, e aí voltados para essa indicação mais voltada para questões de compliance, mas também para questões de disponibilidade. Então, a segunda resposta que a gente teve ali foi relacionada à precisão dessa validação de certificados. E aí, um dos grandes diferenciais do Globex é que ele não só facilita o planejamento, mas ele traz uma camada ali de validação de documentos e certificados na própria ferramenta de planejamento, que facilita muito não só a produtividade das equipes em campo, mas a produtividade das equipes internas também. Você vai ter ali, quando você vai planejar um ativo marítimo, por exemplo, uma embarcação, você tem ali as posições que você precisa embarcar, e aí o sistema já vai trazer para você quais são essas posições, e quando você vai selecionar o colaborador que vai preencher aquela posição, o sistema já vai recomendar quais são aqueles que estão em compliance com as exigências que também estão configuradas no sistema, ou aqueles que não estão. Então, é uma gama de recursos que a gente traz em nuvem
para facilitar. E aí, obviamente, né, sendo uma solução parceira SAP, sendo uma solução Industry Cloud, se a empresa utiliza já uma solução SAP como o HANA ou como o SuccessFactors, os dados desses colaboradores que vão ser utilizados no planejamento das escalas, eles não precisam ser imputados novamente, não precisam ser carregados. Você já tem uma solução ali em BTP que cuida dessa integração. Então, esse colaborador que já está no SuccessFactors, por exemplo, ele vem para o Glopex automaticamente e você evita esse retrabalho. Então, e aí, complementando também as outras opções, né? Você tem ali a sintonia das escalas dos colaboradores terceirizados. A gente vai falar um pouquinho mais de terceirizados lá na frente, mas a gente consegue sincronizar, né, esses serviços que são terceirizados dos colaboradores próprios. Se você precisar substituir um colaborador, então ele está programado para uma escala da semana que vem, teve um imprevisto, não vai poder assumir aquela escala. Você tem funcionalidades ali para substituir esse colaborador rapidamente, sem precisar consultar várias planilhas para ver quem está disponível, quem está com a documentação correta para aquela posição. Às vezes não é uma posição, você não tem um colaborador daquele cargo, daquela posição, o sistema ele te ajuda a selecionar um colaborador de um cargo, de uma posição que se assemelha, né? Você tem ali um conjunto de relatórios para você utilizar essas informações do planejamento dessa ferramenta para identificar, né, quantas horas, quantos dias trabalhados por mês, quantos dias você tem de afastamento, porque na nossa solução você traz não só as escalas, mas também todos os eventos que possam impactar nessa produtividade. Então, se a escala do colaborador termina na semana que vem e ele está com o certificado vencido, você consegue planejar um treinamento para esse colaborador também nessa ferramenta de planejamento. Então, além das escalas, todos os eventos que possam impactar nessa produtividade também ficam todos no mesmo lugar, todos centralizados. Perfeito, Thiago. E eu acho, seguindo nesse diálogo, né, a gente gostaria de saber de vocês, né, na gestão dos documentos certificados, porque a gente vê que é um grande desafio em relação a esse tipo vamos dizer, de trabalho, de planejamento ser feito. O que é mais trabalhoso? Como é que vocês enxergam que a gestão de documentos certificados, vamos dizer, impacta o dia a dia de vocês? Vocês conseguem responder, por favor, a pergunta? João, acho que você tem que dar um start aí. Né? Opa, desculpa, gente, então aqui. Então, nesse caso aqui, né, a gente já começou a receber algumas perguntas, algumas respostas. A gente vê que existe um pouco de paridade aqui. Na verdade, a garantia, a validade dos certificados está se tornando o ponto mais relevante aqui. E identificar exigências de cada cargo ou projeto também, um grau de relevância alto. O que você nos diria, Thiago? Vou passar aqui para a próxima tela. Diante dessas respostas, como é que a gente pode ajudar as pessoas e as empresas a conduzir esse tipo de trabalho e a reduzir esse esforço? Legal, João. Como eu antecipei no slide anterior, o Glopex ele trabalha ali planejamento de escalas, mas ele traz essa camada de validação de documentos e certificados muito voltado para compliance, né? Esse cenário que a gente costuma chamar aqui na Inticom de operações complexas, que são operações de colaboradores que não estão no escritório, que estão no campo, que atuam em escalas e têm um arcabouço ali de exigências muito grande, seja porque o Ministério do Trabalho exige as NRs, seja porque o cliente é muito demandante e coloca as exigências no contrato para esse trabalho de campo. Então, nessas operações complexas, a gente já tem um histórico grande, principalmente no mercado de óleo e gás, dessa realidade. Então, a gente traz do Glopex uma série de ferramentas para que você consiga ter esse controle sem ter muito esforço, sem que você precise consultar várias fontes, vários sistemas, tudo centralizado. Então, a garantia à validade de certificados, foi uma das maiores votações ali na nossa enquete,
E o GloPax, ele não só traz as validações durante o planejamento, como a gente pontuou, como também, a indicação do colaborador de acordo com o status do cumprimento das exigências para aquele cargo, para aquela função, mas também traz todo um conjunto de possibilidades para validar esses documentos no profile do colaborador. Então, cada colaborador tem a sua conta ali, a sua página, onde eu consigo rapidamente identificar quais são os certificados que eu preciso para esse colaborador, quais são os documentos que eu preciso para ele, como está a situação, quando ele vai vencer. Eu posso definir se o certificado ele precisa ali de uma evidência para ele ser considerado válido. Muitas vezes você tem processos de auditoria, então não basta você informar ali no sistema que o certificado está dentro da validade, você precisa também anexar uma evidência para garantir para esse auditor que esse certificado está válido e você está em compliance ali com aquela exigência. Então, dentro do próprio profile do colaborador, você consegue identificar isso rapidamente. A gente tem relatórios, e aí uma ferramenta de elaboração de relatórios que a gente traz no GloPax, onde você consegue definir um conjunto de filtros para definir os dados que você quer ver, e você consegue definir quais são as informações que você quer ver ali no sistema também. E aí, por exemplo, um exemplo muito claro, né? Eu sou o responsável por um ativo específico, vamos supor uma fábrica onde você precisa ali definir várias exigências para os colaboradores, de segurança para os colaboradores que atuam ali. Eu quero gerar um relatório só dos colaboradores que atuam naquele ativo específico e eu quero ver o código do certificado, a data de emissão, a data de vencimento e o status. Eu consigo gerar um relatório assim. Eu preciso também complementar essa informação com o cargo do colaborador. Eu adiciono uma coluna. Então, a gente tem essa questão do relatório para garantir a validade dos certificados, né? Outro ponto da nossa enquete ali foi identificar as exigências de cada colaborador. No GloPax, a gente consegue definir parâmetros para as exigências de documentos e certificados que podem ser voltados para o local que esse colaborador atua. Então, essa exigência específica para quem vai atuar no ativo X. Eu posso definir as exigências porque ele atua em um determinado projeto. Então, dentro daquele ativo, vai acontecer um projeto de manutenção de uma esteira, vamos supor. Ou vai acontecer uma montagem de andaime dentro de um ativo offshore, por exemplo, também. É um projeto específico que eu posso definir exigências para aquele projeto específico. Para desempenhar determinado cargo, determinada função, eu posso definir uma gama específica de exigências para essa função. Então, é uma ferramenta bastante customizável e parametrizável para eu definir exatamente o que é necessário para aquele determinado colaborador, para aquela determinada operação, sem pedir nem a mais nem a menos. Então, a gente traz uma precisão muito grande quando você vai definir esses requisitos e você vai ter sempre preciso ali o que você exige ou não daquele determinado colaborador, né? Outras opções que a gente tinha, né? Os relatórios que eu mencionei, a questão das evidências, você pode anexar o próprio arquivo no nosso sistema, você pode incluir um link para uma fonte externa também nesse arquivo. Esse compliance ele é tanto para funcionários próprios quanto para terceirizados, você pode configurar alertas que vão por e-mail, para os usuários do sistema. Então, eu faço gestão de uma embarcação específica. Eu posso configurar um grupo de notificação e de tempos em tempos eu vou receber um e-mail com o número de certificados que eu preciso renovar da equipe que eu gerencio, ou o próprio colaborador pode receber um e-mail, um SMS ou um WhatsApp sobre as exigências ali, os documentos certificados que ele precisa renovar, e arremetendo aos depoimentos que a gente trouxe lá na frente, né, lá da Cargill. Um dos pontos muito importantes para eles é essa questão do SMS, do WhatsApp. Então, a gente traz essa gama de recursos para que os usuários que utilizam o sistema não corram risco ali de eventuais multas, ou então correr o risco de selecionar um colaborador por uma escala quando ele chegar para atuar, né, no local que ele precisa atuar, ser verificado que a documentação dele venceu no dia anterior. Então, são situações que a gente mitiga, riscos que a gente mitiga em relação à conformidade com o GloPax. Perfeito. Então, Thiago, pelo que você falou e traçando um paralelo entre o que você está pontuando aí sobre tripulações e equipe embarcadas, se a gente pensa numa siderurgia, né,
a gente conseguiria definir matrizes específicas para o alto forno, para a acearia, para áreas específicas da acearia e assim por diante. Da mesma maneira que numa operação de mineração, a gente conseguiria, vamos dizer, separar as áreas da mina e, consequentemente, fazer também esse processo de definição de matriz por áreas distintas. A gente consegue traçar esse paralelo com outras indústrias, Thiago? Sem dúvida nenhuma. Essa versão do Bluepex é uma versão mais já evoluída. A gente, lá em 2007, tinha uma outra versão que era totalmente voltada para offshore, para óleo e gás, e aí a gente, numa segunda versão, deixou isso mais abrangente. Então, exatamente isso que você está pontuando, João, eu posso definir que meu site ali de siderurgia é um local de trabalho, é uma unidade operacional, e relacionado a ele você tem o forno, você tem os outros projetos fixos ou temporários que acontecem ali e definir exigências específicas para eles. Na mineração, da mesma forma, né, eu consigo parametrizar isso sem necessidade de código, de desenvolvimento, tudo a nível de usuário, muito voltado para questões de usabilidade, para que isso possa ser facilmente parametrizado e eu ter meus controles o mais rápido possível, né? A gente consegue até chegar ao nível, João, de definir os colaboradores em grupos e definir exigências diferentes. Então, na siderurgia, para as atividades relacionadas ao forno, eu tenho exigências para os colaboradores que sejam próprios e terceirizados, ou então para os colaboradores que sejam estrangeiros e nacionais, por exemplo. Eu consigo parametrizar grupos mais customizáveis de colaboradores, caso esses parâmetros que a gente já tenha pré-definido não atendam, o que é difícil, mas é possível também na solução. Ótimo, ou seja, então qualquer indústria a gente consegue, vamos dizer, adequar essa matriz para atuar com qualquer indústria, seja ela petroquímica, química, siderurgia, mineração, qualquer indústria complexa que tenha esse tipo de característica, a gente consegue adequar essa matriz, então. Perfeito, exatamente isso. Aproveitando, só mais uma pergunta em relação a esse tema aqui, Thiago. Você falou de auditorias, né? Eu entendo que a solução ela guarda os documentos não só nela, como também pode ser compartilhada com o SharePoint. Isso é possível para permitir a auditoria de uma forma mais simples e dinâmica? Sem dúvida. O arquivo ele pode ficar armazenado no próprio Bluepex, né? O PDF, por exemplo. Mas eu também posso vincular esse registro do certificado um link que vai me levar para um SharePoint, por exemplo. É totalmente possível, né? Muitas políticas de empresas exigem que esses documentos fiquem armazenados num SharePoint específico e, por política, esse documento não pode ficar numa outra solução. Então, para abraçar esse tipo de política, a gente trouxe essa possibilidade e o registro fica no Bluepex, a consulta ela é feita no Bluepex, mas o armazenamento da evidência ela fica referenciada através de um link. Ótimo, ótimo. Então vamos seguir em frente, continuar aqui o nosso diálogo, né? E a pergunta, né, eu acho que também um dos desafios nessas estruturas, em operações que lidam com equipes remotas, é a comunicação com o colaborador, né? E nesse sentido, a gente quer perguntar para todos qual é o maior desafio nessa comunicação. O que é que vocês consideram que é o maior desafio nessa comunicação? Vamos lá, começaram algumas respostas aqui. Mais respostas chegando. Temos mais algumas. Tiago, vamos seguindo aqui. Diante dessas respostas, né, eu acho que, assim, se falou aqui sobre acesso e atualização de documentações, comunicação da escala e confirmação de presença na escala. O fomentar a cultura da empresa não foi tão privilegiado. O que é que você pode nos dizer? Como é que nós podemos ajudar as empresas nesse processo de comunicação com essas equipes de trabalho remoto? Essa pergunta é muito bacana porque um grande desafio das empresas é, de fato, a comunicação com esse colaborador que não fica situado num local específico, né? Esse colaborador de campo, lá fora chama-se deskless employee, né? Deskless worker, e
É um desafio porque a gente está muito acostumado em utilizar ferramentas mais tradicionais, como e-mail, ligações, hoje em dia até WhatsApp, né, para falar com esse colaborador, mas isso acaba não otimizando tanto porque não são soluções pensadas para isso. E o Glopex, ele é uma suíte de aplicações. Você tem o Glopex, que é o core, e ele é utilizado para planejamento, compliance, que é tudo que a gente estava falando antes, e a gente tem módulos. Um dos módulos é o Blue Direct, que é uma solução que foi desenhada exatamente para fazer o link, né, entre uma base, entre os planejadores e o colaborador que de fato atua no campo, que atua na siderurgia, que atua na mineradora, que atua na embarcação. E a ideia é que, de fato, essas informações que estão no Glopex possam ser compartilhadas com esse colaborador através de uma solução para ele, onde ele vai ter a autenticação dele, o login dele, tudo muito alinhado com o LGPD, né? A gente mencionou o ISO que a gente está tirando, mas o aplicativo já foi desenhado até para estar em compliance com esse tipo de regulação. E as informações desse colaborador que estão no Glopex são compartilhadas através da solução que é responsiva, pode funcionar tanto no desktop quanto no mobile, e ele tem ali o acesso à documentação que ele precisa ter, a documentação que a empresa tem dele, o acesso à escala, quando já está programada, e a volta também é contemplada por esse módulo do Glopex, né, o Blue Direct. Então, se o colaborador fez um treinamento num centro de treinamento qualquer e renovou a certificação dele, ele consegue enviar para o Glopex através do Blue Direct essa evidência para que, às vezes, o certificado demora um pouco para ficar pronto, mas você já tem um protocolo ali e ele já serve para validar que aquele certificado está válido. Então, ele consegue, através do Blue Direct, comunicar essa atualização de documentações, ou então renovou algum documento dele, precisa mandar isso para a empresa, consegue fazer pelo Blue Direct. E a questão das escalas, né? Os colaboradores têm acesso à escala dele que foi planejada, a partir do momento que a base entende que isso precisa ser compartilhado, e ele pode confirmar que vai estar disponível para aquela escala, que vai estar no local do trabalho dele, na data certa, né? Isso é um grande gargalo também, porque quando você não tem uma solução como essa, você vai enviar um e-mail e você pode ter essa resposta ou não, né? Isso acontece. E o Blue Direct, isso pode acontecer também, mas isso facilita, né? Para esse colaborador ali na palma da mão dele, apertar um botão e confirmar que ele vai estar naquela escala, ou então recusar por N motivos e já a base providenciar uma substituição para esse colaborador. Então, o Blue Direct tem essas funcionalidades. E muitas outras também, tá? A gente acabou não contemplando na pergunta, mas eu acho interessante falar que pedido de férias a gente consegue fazer pelo Blue Direct também, a gente consegue disponibilizar para esse colaborador formulários para ele preencher. Ele foi muito utilizado na época do Covid, por exemplo, para questionamentos relacionados à saúde. Você consegue liberar um termo para ele assinar digitalmente. Então, pensando em otimizar essa comunicação, reduzir o HH para se comunicar com esse colaborador que não está no escritório, esse colaborador de campo, o Blue Direct ele apresenta resultados bastante interessantes, aumentando ali a produtividade das equipes internas e até a qualidade de vida desse colaborador, né? Porque não ter a informação da escala dele, ou demorar para ter, ou ter dificuldade para ter essa informação, acaba deixando esse colaborador muito exposto ali a quando que ele vai começar a trabalhar, quando a folga dele termina. E isso impacta até na vida pessoal desse colaborador, né? Ótimo, Thiago. Então, ou seja, a ferramenta é uma ferramenta de comunicação bidirecional, né? Não é somente a empresa que está falando com o colaborador, mas o colaborador também está respondendo à empresa e informando, vamos dizer, aquilo que ele tem de novo em relação à disponibilidade dele para a realização dos serviços. Exatamente. Não, então vamos continuar explorando aqui a nossa solução e assim, os desafios que nós temos nessa área de gestão de pessoas em trabalhos remotos complexos. E existe sempre um esforço em empresas como essas, né, que têm indústrias complexas, de gerir equipes terceirizadas, né? E essa gestão de profissionais de outras empresas gera responsabilidades trabalhistas que precisam ser observadas, né? E aí a gente quer perguntar para vocês que estão nos ouvindo, nesse cenário, como vocês obtêm essas informações do fornecedor? Como vocês garantem que a conformidade
documental desses profissionais que trabalham para vocês, ela está sendo observada pelos fornecedores das suas operações. Então, vou disponibilizar aqui a pergunta. Já está aí. As respostas ainda não começaram a chegar, vamos ver. As pessoas... eu acho que as respostas ainda começaram a chegar, chegaram todas de uma vez aqui, inúmeras respostas, né? Eu acho que muito está se falando sobre documentos físicos e e-mail, ou seja, receber esses dados através de documentos físicos e e-mails. E aí, Thiago, o que é que você nos fala, assim, como nós podemos ajudar essas empresas que ainda estão recebendo os documentos dos fornecedores a partir de recepção de documentos físicos, provavelmente protocolados, e através de e-mail? Como nós podemos ajudar a aumentar o nível de eficiência das operações? É muito comum isso, João, considerando que é um fornecedor, né, uma empresa que você tem uma responsabilidade sobre os colaboradores, mas não tem a sua cultura, não tem os seus processos. Então, é uma realidade ali que acaba ficando um pouco complexa de ser utilizada, né? E aí é muito comum que você tenha ali documentos físicos, e-mails, para validar a documentação desse terceirizado que vai realizar um projeto no seu ativo, né? Na sua educação, na sua fábrica, no seu site de mineração. E o último módulo que a gente desenvolveu foi o Blue Supplier, que é uma aplicação para o fornecedor de mão de obra terceirizada. E a ideia é que você defina todas as exigências para esses terceirizados no próprio BluePax. Você vai definir ali que o projeto X você vai delegar para a empresa Y, para a Intcom. Então, o projeto X da Intcom, eu vou precisar de um montador de andaime e um soldador, vamos supor, né? E aí, para um soldador, eu preciso da documentação ABC, do certificado XYZ, e para o montador de andaime também. Eu defino tudo isso no BluePax, e o terceirizado, o fornecedor, ele vai ter uma interface própria dele para disponibilizar essas documentações. Então, você não precisa enviar e-mail com essas exigências, o colaborador já vai receber por e-mail e na própria solução dele, que é o Blue Supplier. Ele vai conseguir formar essas documentações tudo dentro do sistema, então você economiza muito tempo, porque você não precisa de um colaborador próprio para ficar gerenciando isso, ou não precisa de vários, e você delega para o seu fornecedor, de forma muito fácil, essa informação de documentos, certificados. Você pode ainda permitir que o seu próprio fornecedor informe a escala do colaborador dele. Então, esse terceirizado vai atuar do dia 1º ao dia 10, e o próprio fornecedor informa isso na solução, e você consegue ajustar, pedir para ele informar outra data, você consegue sincronizar isso com seus próprios colaboradores, né? E a ideia é que a gente traga essa interface em nuvem para esse fornecedor, e toda essa comunicação seja feita dentro da suite BluePax para economizar tempo tanto do contratante, né, que é o nosso foco, mas também desse fornecedor, que não precisa ficar consolidando e-mail com anexo, não precisa gastar muito tempo para fornecer essas informações que ele precisa fornecer para o contratante dele, né? Então, basicamente, o BluePax ajuda a otimizar esses processos com as funcionalidades em nuvens, trazendo uma própria interface para esse fornecedor e diminuindo o tempo para você fazer essas exigências, né? Perfeito. Então, pelo que eu entendi bem aqui, não só a comunicação e o envio dos documentos é feito por essa interface pelo fornecedor, como ele pode influenciar diretamente no planejamento, informando a indisponibilidade de um colaborador que também ficou doente ou que tem férias e precisou replanejar, ou seja, tudo isso é feito pela própria interface. Exatamente, João. E, em último caso, né, você pode até gerar um relatório só dos projetos que são terceirizados, né, a ferramenta de elaboração de relatório que eu mencionei anteriormente, e utilizar esse relatório
para validar uma medição de contrato, essas questões mais contratuais que você tem com esse fornecedor. Isso é possível também no Glopex. Então também a gestão financeira de pagamentos ao fornecedor é impactada positivamente pela ferramenta. Totalmente, totalmente. Porque o fornecedor inclui os dias trabalhados na plataforma, você está... a transparência nisso, você está sempre visualizando isso, você pode sempre confirmar e, ao final de um período de medição, você só gera um relatório e as informações que vão estar nesse relatório, elas são totalmente transparentes, estão visíveis 100% do tempo pelo fornecedor e o contratante. Perfeito, Thiago. Vamos em frente aqui, gente. E aí a gente chega nesses números aqui de ganhos da adoção do BlueOPEX, né? E a gente tem alguns ganhos extremamente significativos, 53% a menos em relações relacionadas à gestão de ativos, 70% menos tempo validando documentos certificados. Como é que você traduz essas informações aqui, Thiago, para que as pessoas possam entender um pouco melhor esses números? Esses números são bastante interessantes. Por causa do tempo, acho que eu não vou nem me alongar tanto, João, mas a gente separou 9 ações que um gestor precisa tomar quando você tem um ativo novo, né? Então, você tem que cadastrar esse ativo, inaugurou um site de mineração, ou chegou uma embarcação nova, então você tem uma obra nova para realizar. Você tem que cadastrar esse ativo em algum sistema, você vai ter essa mão de obra terceirizada, você tem que solicitar documento de fornecedor, você vai precisar registrar os colaboradores ali, se você não tiver um sistema numa planilha de RH. Então, cada barrinha dessa representa essas ações sem o BlueOPEX e a barrinha menor representa essas ações com o BlueOPEX. Então, acho que estão exemplificadas aí esse planejamento do turno. Um novo ativo, eu preciso planejar os turnos da minha equipe. Sem BlueOPEX numa planilha, um planejamento muito otimizado, você vai ter ali 30 minutos para fazer, considerando ali 20 colaboradores para planejar essa escala. Com o BlueOPEX você faz isso muito mais rápido. Em 9 minutos a gente consegue ali fazer esses 20 colaboradores. Se você precisar substituir algum colaborador nesse ativo, porque algum colaborador não conseguiu estar a tempo ali no local de trabalho, você precisa consultar a planilha de certificado, precisa ver se esse colaborador que você quer colocar no lugar já está atuando em outra escala. Então, uma avaliação que a gente faz, né, de implementações anteriores é que você tem uma média ali de 53% de redução de tempo para realizar essas ações a cada ativo. E aí, em termos de documentos e certificados, isso já aumenta, né? Porque você pode, dependendo do número de exigência e número de colaboradores próprios e terceirizados, isso pode demandar muito tempo a cada turno. Então, todo turno eu tenho que verificar se a NR desse cara venceu, se não venceu, se a exigência que o meu cliente tem para aquele projeto específico, todos os colaboradores que vão atuar estão com esse documento válido ou não. Então, é muita validação que eu preciso fazer de forma recorrente, e se eu não tiver um sistema, eu posso gastar muito tempo nisso, ter uma equipe muito grande trabalhando, e com o sistema a gente consegue trazer isso muito mais rápido. Perfeito. E, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente está trazendo, vamos dizer, como nós lidamos com as interfaces com as soluções SAP. Você consegue nos falar um pouco sobre isso aqui também, Thiago? Sem dúvida. O BlueOPEX é muito voltado para a pessoa, né? Então, é natural, enquanto parceiro SAP, que a gente tenha aí essa integração de dados de colaboradores com o SuccessFactors. Então, geralmente, o colaborador entra no Employee Central, por exemplo, e aí as informações já são compartilhadas com o BlueOPEX. Com o S4HANA, informações sobre projetos, que a gente também tem no BlueOPEX, a gente consegue ter para fazer a gestão ali dos meus terceirizados. Eu consigo compartilhar informações que também são necessárias no BlueOPEX para não ter esse retrabalho, ou então até mesmo o custo para desenvolver essa integração, né? Isso a gente já tem, enquanto parceiro SAP, já desenhado e definido com essas soluções SAP. Ótimo. Então vamos seguindo em frente aqui. Eu acho que de tudo que a gente explorou, a gente tem esses principais benefícios aqui da adoção do BlueOPEX, né? Eu acho que a gente traz segurança, a possibilidade de monitoramento, facilidade e centralização do planejamento, a garantia de conformidade, o aumento de produtividade com essas reduções de tempos que foi explorado pelo Thiago e, consequentemente, a otimização de todos os processos de auditoria.
Então, o BlueOpEx, ele se encaixa em qualquer indústria complexa que tenha necessidade de planejar turnos ou escalas. E, gente, a gente, vamos dizer, finaliza aqui. Queria agradecer ao Thiago. Thiago, sei que se você quer adicionar algum ponto aqui que você considera importante. Nós estamos na SAP Store, então leiam o QR Code, deem uma olhada na nossa solução na SAP Store e entrem em contato conosco, né? Christian, se você quiser adicionar algum ponto também, fique à vontade. Essa é a nossa apresentação. Muito bom, acho que foi excelente, excelente mesmo, e vocês trazem a informação bem consistente para o que o mercado busca. Acho que tem exatamente os indicadores e o que precisa para conseguir ajudar os nossos clientes, e tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nessas apresentações, desvendando o que os clientes precisam com a solução de vocês. Ótimo, gente. Nós gostaríamos de agradecer pela Inticon, a presença de vocês, e nos colocamos disponíveis. Eu, inclusive, deixo o meu telefone celular aqui para quem quiser entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp ou através de uma ligação. Muito obrigado a todos.